Que bom que nosso Deus é um Deus de promessa e um Deus de promessas cumpridas. E essa é uma promessa que nós esperamos o seu cumprimento. E por isso nós chamamos, vem Senhor Jesus. E esse pedido é um chamamento para que Jesus volte definitivamente para nos buscar para a glória. Essa é a esperança da igreja. E a igreja vive em cima de esperanças, umas que nós já experimentamos e outras que experimentaremos. E o capítulo 2 de Atos, que nós estamos estudando este ano, ele trabalha numa das promessas mais importantes que o próprio Jesus fez. Ele disse que ele iria ao Pai, mas que ele deixaria no seu lugar o Consolador. E este nos guiaria em toda a verdade. Então, quando nós olhamos para Atos 2, ele nos revela algumas coisas importantíssimas. Primeiro, que nós não estamos sozinhos. Deus está em nós, através do seu Espírito. E é por isso que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 2, versículo 1 ao 11, e nós estudaremos apenas esses versículos hoje, para entendermos o propósito da descida do Espírito Santo, o propósito de que Deus derrama de si mesmo na vida daqueles crentes, naquele dia, naquele momento histórico, para que toda a igreja, a partir daquele momento, fosse cheia do seu Espírito para fazer a obra de Deus. Atos 2, versículo 1 a 11. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tantos judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. A festa do Pentecostes faz parte de 3 festas que são chamadas festas de peregrinação. Todo judeu convertido ao judaísmo tinha que ir a Jerusalém nessas 3 festas: a Páscoa, a festa das cabanas ou festa dos tabernáculos e a festa do Pentecoste. E neste dia, no versículo 1 diz que chega o dia de Pentecoste exatamente porque Deus prepara essa festa para derramar do seu Espírito. Assim como ele preparou a festa da Páscoa para que Cristo morresse, do significado da festa da Páscoa, que era o cordeiro que foi imolado para salvar a vida daquelas pessoas, lá em Êxodo 20, hoje, então, naquele dia, na festa da Páscoa, o cordeiro Cristo morre no lugar de toda a humanidade. E agora, essa festa de Pentecostes acontece exatamente 50 dias depois
da festa da Páscoa, por isso é Pentecostes, no grego, Pentecoste, que no grego quer dizer 50º, ou seja, 50ª semana. A ideia é que a Páscoa acontece 50 dias depois, acontece a festa de Pentecostes. Cristo ele ressuscitou 40 dias depois da Páscoa, da morte dele, ele ressuscita 40 dias, e depois de 10 dias acontece a festa. Então, o intervalo da subida de Jesus ao céu para a descida do Espírito Santo tem 10 dias, que estes homens e mulheres ficaram esperando para essa descida do Espírito Santo. A data é essa. Nada tão importante quanto Deus organizar o calendário dele para poder intervir no meio do seu povo. Os eventos que acontecem nessa festa, nesse momento, onde eles estão reunidos, são 3. Tem vento, tem fogo e tem línguas. E essa manifestação de Deus é exatamente para mostrar o seu poder, que estava sendo manifestado na vida daqueles homens e mulheres de maneira clara. O vento simboliza exatamente o que Jesus falou para Nicodemos. Olha, o meu espírito é como um vento. Você ouve, mas você não pode ver. Você não tem controle sobre ele. Ele é quem controla você. Não é você que manda no espírito. É o espírito que envolve você, que toma você, né? Não tem como você direcioná-lo, não tem como você saber o que ele vai fazer, qual é a direção dele. Ele age soberanamente porque ele é Deus. E vento tem essa ideia de soprar também o poder de Deus em nós. A Bíblia vai dizer que quando nós estamos na figura de Adão, quando Adão apenas era um boneco de barro, Deus sopra do seu espírito nele, o fôlego de vida, e neste momento ele se torna alma vivente. Vento, ar, pneuma, tem a ideia de vida. E a vida de Deus foi soprada em nós, no momento em que você e eu conhecemos e nos entregamos a Jesus Cristo, assim como aqueles homens naquele momento foram cheios do Espírito, tomados pelo Espírito, como um vento que não se controla, que é mais poderoso do que nós. A ideia do fogo também tem a ideia da purificação. Todas as vezes que a palavra de Deus vai falar sobre fogo, vai dizer de uma purificação, de queimar aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo na vida daqueles homens não só faria com que eles sentissem ânimo, sentissem vida, fossem tomados pelo Espírito, mas também o Espírito Santo teria poder de estar lavando, transformando, purificando a vida daqueles homens e mulheres. E por último, ele veio em forma de línguas de fogo, né? E eles recebem o poder do Espírito Santo e naquele momento eles começam a falar numa outra língua. Primeira coisa importante é que o fato deles falarem numa língua que eles não conheciam, o fato deles serem galileus, homens que não eram tão cultos, havia um preconceito muito grande com os galileus, porque Galileu era aquele que comia as palavras, final da frase ele não tinha S, tinha dificuldade para expressar. E a grande crise daqueles homens, disseram, como é que estes homens, que não sabem nem falar a língua deles, está falando na minha língua, e melhor do que eu? Porque se é o Espírito Santo que fala, não tem erro de português, nem de inglês, nem erro de gramática. Como é que isso pode acontecer? Essa universalidade do Evangelho é a simbologia dessas línguas. É para que aquelas pessoas ouvissem o Evangelho pregado na língua deles. Cada um ouvia falar em sua própria língua, versículo 6.
Como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, versículo 8. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, versículo 11. É a demonstração de que é um vento que sopra em nós e nos capacita a fazer algo que nós mesmos, na nossa força, não faríamos. Não se trata de um cursinho de línguas instantâneo e rápido, em 3 minutos, feito miojo. Se trata do poder de Deus, que fez com que aqueles homens falassem na língua dos partos, dos medos e de todo aquele pessoal que estava ali. Para mostrar que a partir de agora, aquilo que aconteceu lá em Babel, que as línguas humanas foram confundidas por causa do desejo de subir aos céus e tomar o lugar de Deus, por causa da arrogância dos homens que separaram de Deus, porque queriam ser igual a Deus, sabe a história de Babel? De repente eles chegam e falam assim, sabe que a gente está indo muito bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma torre até o céu. E Deus vem e confunde a língua deles, e eles começam a falar em outras línguas diferentes, e não havia mais comunicação. Um cara pedia piche, o cara dava um martelo. O cara pedia pau, o cara dava uma dúzia de pregos, se existisse, não sei. Feito a obra quando você faz em casa, né? Você fala uma coisa, o pedreiro nunca entende o que você fala, é Babel, né? E nessa hora, essa confusão toda, mas ali, no Pentecostes, Deus restaura totalmente isso e diz agora, aquilo que era confusão por causa do pecado, por causa do meu espírito, vai ser uma língua que todos vão entender. A universalidade do Evangelho de Cristo. Em todo lugar ela será pregada na sua língua, na língua daquele povo, e Deus fará isso acontecer. Porque todo povo, língua e nação e tribos estarão diante de Cristo, porque toda língua ouvirá e será falado o Evangelho de Cristo. É muito mais do que um fenômeno isolado de eu falar uma língua desconhecida. É diferente Atos 2, de 1 Coríntios 12 e 14 que você tem na sua Bíblia. Aqueles que conhecem mais, têm mais tempo de igreja, sabem que essa é uma grande confusão. Alguns acreditam que essas línguas aqui são as mesmas línguas de 1 Coríntios 12 e 14. Há uma diferença aqui, essas línguas têm a ver com o propósito de expansão da palavra de Deus. Aqueles homens e mulheres ouviram nas suas próprias línguas. E os galileus que estavam ali falaram a língua deles. Mesmo que eles nunca tiveram um cursinho para isso. A palavra aqui usada é glossolalia, que é a capacidade, é falar uma língua do glossa, do glossário, uma língua do globo, uma língua que alguém entende. Já quando nós olhamos para 1 Coríntios 12, 14, essa língua que é falada aqui, que as pessoas falam em língua, é uma língua que está dizendo que nós não falamos e não comunicamos com pessoas, mas quem fala isso comunica a Deus, então é um propósito de edificação pessoal. Por isso, quando nós olhamos para Atos 2, não está falando no fato de você falar em línguas estranhas. Está falando num evento histórico único, onde aqueles homens falaram para um público diferente, uma língua que não conheciam, mas uma língua existente. O significado de tudo isso é que essa festa estava no calendário judaico de uma importância muito grande, porque representava algumas coisas. Primeiro, a festa, propriamente dito, a festa de comemoração do Sinai, quando Deus entrega as leis dele para o povo. Naquele momento, Deus, no Sinai, entrega os 10 mandamentos a Moisés e que vai entregar ao povo. Para o povo judeu, isso simbolizava
toda a revelação de Deus. Tudo que Deus queria dizer para o povo estava contido na Torá, estava contido nas leis, nessas 10 leis e os livros da Torá, que são 5. Deus se revela àquele povo e faz uma aliança com ele. E a aliança que ele faz no Sinai é o seguinte: se vocês me obedecerem, terão vida. Se vocês não me obedecerem, terão morte. E aquele que obedecia à lei tinha vida. O que não obedecia iria morrer de alguma forma. Segunda comemoração que acontecia na festa do Pentecostes era a morte e comemoração da morte do rei Davi, um rei muito importante. Mas o mais importante mesmo é exatamente a importância da revelação da lei para os judeus. Eles comemoravam também as festas das primícias, ou seja, tudo que era produzido naquele ano, tirava-se uma parte e adorava a Deus, porque Deus tem provido todo o recurso, toda a comida para aquele povo, e eles eram gratos. A festa também tinha esse significado. Mas o mais importante é que era a lei que foi revelada. Para um judeu isso é muito importante. Tanto é que, se você olhar o Salmo 119, ele todo está embasado em quê? A minha alma se alegra nos teus preceitos. A lâmpada para os meus pés. Eu vou dizer que eu estou feliz porque eu posso te obedecer por causa dos teus preceitos, por causa dos teus mandamentos. Eu sou pecador, mas eu preciso purificar a minha vida segundo os teus preceitos. Os preceitos, os mandamentos, a lei. Eu vou viver em função disso, porque se eu viver em função disso, eu vou ter vida. Acontece que a história daquele povo foi mostrando que o problema não estava na lei. A lei era impecável, a lei era justa, a lei era correta, a lei era boa, mas impossível de ser cumprida, porque não havia um poder de Deus, porque esse poder só poderia ser dado se Deus viesse em nós e fizesse por nós. Os homens se tornavam apenas culpáveis por causa do pecado e por causa da lei. Romanos vai dizer isso, nós estudamos. Mas agora Deus vem e estabelece a nova aliança do Espírito Santo habitando em nós, para que nós pudéssemos ter condições de obedecer à lei. Veja, o Espírito Santo não veio para anular a lei. O Espírito Santo não veio para trocar a lei. Ele não veio para dizer agora, se você obedecer e andar no Espírito, não precisa obedecer à lei. O Espírito Santo veio para dizer que agora, essa nova aliança no meu sangue, quem cumpre isso, começa a cumprir toda a lei. Pode dar uma olhada lá em Jeremias 31, 33. Jeremias 31, 33, vai dizer: que estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Ele não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Deus está dizendo então que a festa do Pentecostes, preparada para o povo judeu, que era a celebração da revelação da lei de Deus, agora ele vai pegar essa lei e através do seu Espírito vai colocar dentro do coração das pessoas. E não é mais algo externo que eu tenho que obedecer, mas é algo interno que vai vir dentro de mim. E o prazer de obedecer será potencializado pela presença do Deus que faz todas as coisas. Não é mais um simples eu faço, não faço, uma regra de pecado, não pecado. Isso está certo, isso está errado. É uma manifestação da presença de Deus que me constrange a desejar fazer e viver isso para a glória de Deus. É o poder de Deus que me leva,
que me movimenta e que, como um vento, vai me levando à direção da obediência de Deus. O Espírito de Deus agora coloca a lei dentro de mim e esse Espírito faz com que eu cumpra essa nova aliança, aliança no sangue de Jesus Cristo. Mas há uma segunda coisa. Ele transforma o nosso coração de pedra, insensível, legalista, formal, duro, em um coração que é sensível à voz de Deus e do seu Espírito. Ezequiel 36, 26, 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Deus não descartou as suas leis, mas Deus sabe que humanamente é impossível cumpri-la. E é por isso que o Espírito Santo de Deus vem e faz com que você olhe para o amar a Deus sobre todas as coisas e não veja nisso uma lei, mas veja isso um privilégio. Que você olhe honrar pai e mãe, não como uma obrigação, mas como um privilégio, porque o amor de Deus, por causa do seu Espírito e a presença do próprio Deus, te enche de vontade de honrar. Quando nós olhamos para esses dois textos da palavra de Deus, eles nos ensinam muito a respeito daquela data. Deus estava dizendo, até agora vocês tentaram viver a minha lei. E muitos de vocês se tornaram legalistas na postura da lei, que é aquele que cumpre, mas não sente nada. Aquele que cumpre, mas não vive nada, não experimenta nada, não vê o princípio da lei, o espírito da lei. Mas a partir de agora vocês vão obedecer, porque em vocês estou eu mesmo. E eu vou impulsionar vocês a andarem segundo as minhas leis. E o texto, então, de Lucas vai ensinar qual é o propósito do Pentecostes, qual é o propósito da descida do Espírito Santo. Primeiro, é marcar o começo da era da igreja em missão. Até agora a igreja estava não formada, ela estava constituída, mas havia um começo. Não se sabia sua liderança, não se sabia o seu propósito, estava meio nebuloso, mas a partir deste momento inicia claramente a missão da igreja. Olha o versículo 1 até o 3, diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio de um vento do céu, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, e que se separaram e pousaram sobre cada um deles. A partir daquele momento, o Espírito Santo estava habitando em sua igreja. Antes, Deus não habitava em lugares, né? Deus fala que Ele quer habitar em nós, mas antes havia aquela ideia de construir o templo, construir o tabernáculo e a presença de Deus ali. Mas Deus não estava habitando naquele tabernáculo, Deus estava habitando no coração daquelas pessoas. Mas quando Cristo vem, Ele se encarna. Deus se encarna na pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho. Deus agora está no meio do povo. Mas quando Jesus morre e ressuscita e sobe aos céus, Deus fica conosco com o seu Espírito. E Ele fica na igreja. Porque a igreja somos nós, eu e você. Igreja não é isso. Quando nós saímos daqui, isso aqui é vazio. Mas quando nós chegamos aqui, é habitado pela igreja.
A igreja está lá exatamente nos lugares onde você estiver. E foi para isso que o Espírito Santo vem sobre cada um. Porque a partir de agora, Deus habita no seu povo. Segundo, o propósito do Pentecoste é capacitar a igreja para o cumprimento da missão. Se a presença dele mostra o começo da missão da igreja, a presença dele capacita a igreja para o cumprimento da missão. Olha o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Toda a ação que nós vemos no livro de Atos é proporcionada pela presença do Espírito. John Stott vai dizer que assim como um corpo sem Espírito é morto, uma igreja sem Espírito é morta. Toda a obra da igreja a partir desse momento, toda a ação da igreja para o cumprimento tem que ser no poder do Espírito Santo, porque é Deus quem nos capacita. Tudo que você faz que está acima da sua capacitação é porque o Espírito Santo de Deus te capacita a fazer. Por isso o propósito da descida do Espírito Santo foi capacitar a igreja a fazer aquilo que ela não poderia fazer com a sua própria força. Terceiro, ampliar o poder de atuação da igreja. Olha o versículos 5, 6 e 7. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo, ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? O Espírito Santo veio ampliar o poder de atuação da igreja, porque ele vai usar pessoas que não poderiam estar no patamar de serem usadas. Deus vai usar, neste momento, os galileus que historicamente eram rejeitados, historicamente eram humilhados, historicamente eles sofriam bullying, e começa então a dizer: eu vou usar estes, porque não é o poder seu, é o meu poder que vai usar você. Não é mais seletivo como era antes. Antes, o Espírito Santo no Velho Testamento vinha sobre 3 tipos de pessoas: os reis, para que eles governassem; os profetas, para que eles julgassem, profetizassem; e os sacerdotes, para intermediarem o povo com Deus. Mas no momento que terminava a missão, o Espírito Santo se retirava da pessoa. Por isso, os rituais que precisavam fazer. Se você conhece a história, sabe que Esaú tinha um espírito mau. E o Davi foi contratado para tocar uma música, adorar o Senhor, para ver se aquele espírito mau saía. Mas, ao mesmo tempo, você vai ver uma história onde o Espírito Santo, o Espírito toma Saul e ele começa a profetizar. Porque o Espírito Santo era algo seletivo e exclusivo. Mas, aleluia, em Pentecostes ele vem para toda a igreja dele, para todos nós, cada um capacitando para o cumprimento da sua missão. O poder da atuação da igreja está ampliado. Não é pastor só que tem a unção, não é só o diácono que tem unção, não é só o ministro de louvor que tem a unção, não é só o evangelista que tem unção, não é só o líder de célula que tem unção. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nos capacitando a fazer muito mais do que nós poderíamos fazer. Não é exclusividade de alguns, é dado a todos. O Espírito soprou em todos. Não é mais temporário, nem transitório, é permanente. Ampliou a abrangência. Versículo 8, 9, 10 e 11 vai descrever
Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, e ele vai descrevendo o nome de todo o mundo conhecido da época. Versículo 11, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, não apenas mais em Jerusalém, mas em todo lugar. O evangelho vai ser pregado, porque a igreja vai estar capacitada para fazer isso. Quinto, capacitar para uma função específica. E é isso que Atos 2 vai nos ensinar a respeito da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para capacitar a igreja para ser testemunha dele. Nós os ouvimos declarar, versículo 11b, as maravilhas de Deus em nossa própria língua. O Espírito Santo veio para capacitar a igreja para declarar as maravilhas de Deus. O Espírito Santo desceu sobre aquele povo para que eles falassem das maravilhas de Deus a todas as pessoas que estavam ali presentes. É por isso que Deus escolhe uma festa, que era uma festa de peregrinação, onde todos os judeus de todo o mundo conhecido vinham até Jerusalém. Foi por isso que ele escolheu uma festa que representava a Torá, a revelação, para dizer que a partir daquele momento, aquela lei que era seca, uma lei pesada, ela seria prazerosa, porque o Espírito Santo faria com que isso fizesse sentido na vida de cada um. Foi por isso que escolheu então Pentecostes, para dizer que a partir daquele momento o Espírito Santo estaria atuando de uma vez por todas, e o propósito do Espírito Santo descer sobre a igreja é para que ela seja uma igreja testemunha das maravilhas do poder de Deus. Aqui ele resume Atos 1:8. E vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Isso quer dizer, meu querido, minha irmã, que quando você olha para a sua vida, quando você olha para a sua vida cristã, para a sua experiência com Cristo, ela precisa passar por uma experiência de entender que você e eu somos igreja de Cristo, e se somos igreja de Cristo, nós temos uma missão, e a missão nossa é testemunhar das maravilhas de Deus, mas não no nosso poder, no poder do Espírito Santo. É simples assim, mas poderoso assim. E aí a gente vai ver todo o livro de Atos, isso acontecendo. Pedro vai andar com João, e de repente um aleijado está lá anos. E ele olha para esse aleijado e diz, levanta e anda. Milagres vão acontecer, muita coisa vai acontecer, questões sobrenaturais vão acontecer. E nós achamos que é isso que é o propósito do Espírito Santo, fazer com que tenha milagres. Não. O propósito do Espírito Santo é que os milagres levem as pessoas a crerem em Deus. O propósito do Espírito Santo é mostrar que ele não está limitado, ele é como um vento. É por isso que nós oramos e cremos que Deus possa curar. É por isso que nós oramos que Deus possa libertar. É por isso que nós oramos, porque nós cremos que Deus é poder. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus é como um vento, é como um fogo. Mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus está aí para atuar na nossa vida, para que as pessoas vejam em nós o Deus vivo atuando. Hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical,
Excelente aula. Muito gostoso a respeito do Deuteronômio. E Deus tem nos dado muita coisa boa, queridos, pelas manhãs. E uma das coisas que eu me preocupava, só fazer aqui um merchan, uma das coisas que me preocupava com relação aos estudos da Bíblia, como nós estamos fazendo, que é livro por livro, aqui no púlpito e um panorama na escola bíblica, era que isso fosse chato e monótono. Confesso, viu, queridos, pessoal da gestão de ensino, esse era um sentimento, puxa, será que não vai ficar chato, monótono? E quem teve nas aulas de número saiu dali sendo cheio de alegria de ver um Deus que cuida do seu povo no caminho do deserto. Hoje pela manhã vimos essa ação de Deus também, um Deus que pede santidade porque Ele nos dá amor. Mas houve uma expressão na aula que me marcou muito, Alexandra. O rosto de Deus. Você comentou rapidinho, talvez nem tinha muito a ver com a aula, mas achei muito interessante, porque aquilo me marcou durante o dia todo. Qual seria o rosto de Deus? E olhando para o texto aqui, eu vejo que Deus vai se formando e se mostrando através do seu Filho. O rosto de Deus é o rosto de Jesus. E ele mesmo vai dizer, quando ele conversa com os discípulos em João 14, 7 a 9, onde ele vai dizer assim, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus se tornou, Deus fez de Jesus a encarnação dele. Quem via Jesus, via o Deus Pai. Quem via o Filho, via o Deus Pai. E sabe o que acontece quando o Espírito Santo desce sobre a igreja de Cristo? Naquele dia do Pentecostes, a igreja se torna o corpo de Cristo. Então, quando as pessoas olharem para a igreja, verão Cristo. E se virem Cristo, verão Deus. E se virem a Deus, serão transformados. O Pentecostes veio para dizer para você que há uma missão maravilhosa. É viver Jesus. É experimentar ou experienciar Jesus. De tal forma que Jesus vai exalando o seu perfume através de você. E todo mundo vai identificar que há um ser humano ali. Mas vão identificar traços da divindade de Deus. E você vai sair proclamando as maravilhas de Deus na língua dessa pessoa. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai decodificar o que você está fazendo para a realidade dela. É mais ou menos assim, você está passando por uma situação, você vivencia Jesus Cristo naquela situação, de repente alguém da tua seção, do teu departamento, do teu lugar de trabalho fala assim, como é que você pode viver, passar essa situação e ter essa reação? Isso me impactou. Naquele momento o Espírito Santo decodificou a mensagem do Evangelho e você simplesmente fala para ela, porque eu não consigo viver sem Jesus. Porque se não fosse Jesus na minha vida, eu estaria perdido. E ele se identifica com a sua mensagem porque ele sabe que está perdido. E agora ele quer Jesus. As maravilhas de Deus chegaram na língua daquela pessoa. Pastor, é simples assim? É simples assim. Mas não é fácil assim. Sabe por quê?
porque nós não entendemos a razão que nós existimos. Você não existe para trabalhar. Trabalhar é parte da sua vida e deve lhe dar prazer, mas o seu trabalho deve ser um jeito, um meio para que as maravilhas de Cristo sejam identificadas através da sua vida. O seu foco não deve ser a sua casa, o seu trabalho, as suas coisas. O seu foco deve ser testemunha de Jesus em tudo que eu faço. E assim você vai experimentar uma vida cristã que é todo dia uma dependência do Espírito Santo. Sabe qual que é o problema para nós batistas, queridos? É que nós achamos que nós não precisamos pedir o enchimento do Espírito. Porque nós achamos que isso é coisa de pentecostal. É um ledo e engano. Porque nós precisamos do Espírito Santo e nós precisamos orar para que Ele nos encha do Espírito Santo todos os dias, porque eu e você somos como bexigas que somos esvaziados ao longo do dia. E nós precisamos dizer, ó, vem Espírito Santo e enche-me, porque se o Senhor não me encher, eu vou conversar atravessado com o meu vizinho. Se o Senhor não me encher, eu vou dar um respostão para minha esposa. Se o Senhor não me encher, eu vou começar a me autocomiserar. Eu vou começar a dizer que eu sou um coitadinho. Eu vou ficar com vitimismo. Se o seu Espírito não me encher nessa manhã, eu vou olhar para o meu patrão com um olhar de ódio para ele. Se o Senhor não me encher nessa manhã, eu vou precisar de encher do Facebook, dos likes que as pessoas dão para mim. E se eles não derem os likes, eu vou ficar entristecido. Se o Senhor, o Espírito Santo, não me encher, eu não vou experimentar as maravilhas e nem vou evidenciá-las. Está entendendo, querido, que Espírito Santo é coisa de crente? De crente que sabe que não vive sem Deus. De crente que sabe que se não for a presença dele, o testemunho vai ser um testemunho. Crente que sabe que se não tiver aos pés da cruz, clamando pela ação do Espírito Santo, vai começar a ter as mesmas reações que aqueles que a gente diz que precisam ouvir da mensagem do Evangelho. Por isso, nessa noite, eu queria dizer a você, comece a aprender a orar, pedindo para que o Espírito Santo encha a sua vida. Comece a dizer para Deus, porque o Espírito Santo é Deus, que você quer ser usado e ousado como testemunha dele, onde for. E aí você vai parar de olhar para Atos como uma coisa surreal, inimaginável, coisa de apóstolo. Seres réis e mortais não acontecem isso. Você vai começar a evidenciar uma vida de prazer na lei do Senhor. Você vai começar a experimentar uma vida de enfrentamento das lutas e dos pecados, mas você vai ter prazer na presença do Senhor. E assim, o mundo vai ver o Evangelho na língua do mundo. Sem muita firula. Só com o Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu vou pedir para o pessoal do louvor me ajudar aqui. Nós vamos cantar o refrão. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por sua glória. Você quer isso? Você tem convicção de que o Espírito Santo tem sido Deus negligenciado na sua vida, na minha vida? Porque nós somos o povo da Bíblia, que lê a Bíblia, que quer obedecer a Bíblia. Mas eu queria alertar você que se não for o Espírito Santo, você não obedece nada daqui. Se não for o Espírito Santo, toda vez que você abrir a Bíblia, ela vai te condenar, porque você e eu somos pecadores. Mas com o Espírito Santo, essa palavra vai se tornando doce e agradável e se torna alimento diário para as nossas vidas. É o Espírito Santo que falta
muitas vezes nos nossos diálogos. É o Espírito Santo que falta em muitas vezes nas nossas contribuições. É o Espírito Santo que falta muitas vezes nas nossas atitudes. É o Espírito Santo que falta. Por isso nós vamos orar agora. Vamos cantar isso em forma de oração. Bem o refrão. Coloca já o refrão, querido. Nós vamos cantar isso. Santo Espírito, és bem-vindo. Bem suave, querido. Só adoração. Canta isso com verdade no seu coração. Pode cantar, querido. Canta. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por sua glória, Senhor. Ó Deus, nessa hora, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo encha o nosso coração. Senhor, nós pedimos que de maneira sobrenatural o Senhor nos capacite para não só entendermos a Sua mensagem, mas nos capacite e nos encha para experimentarmos o Seu Evangelho e para vivermos a lei do Senhor e nela meditarmos dia e noite e dela não nos desviarmos, porque o Teu Espírito nos conduz por aquilo que é correto. Mas nessa noite pedimos que o Senhor aqueça o nosso coração. Pai, aquele que está agora com o olhar no problema, na dor, no sofrimento, Espírito Santo, abra os olhos dele e dela para verem a glória do Senhor. Aquele que está com o coração entristecido por causa da dor e se fechou em si mesmo, que agora o Teu Espírito traga aquele coração de carne, sensível à Tua voz. Abre esse coração, cura esse coração, Espírito Santo, e traga a alegria do Senhor. Mas Deus, aquele que muito tempo já não sente a Sua presença, aquele que não tem mais prazer na lei do Senhor e nela não medita mais, aquele que tem experimentado uma religiosidade dia após dia, uma cultura evangélica de falar que é cristão, mas não tem sido cheio, preenchido do Teu Espírito. Quando fala de Jesus é apenas de uma intelectualidade, de um conhecimento distante, antigo, de experiências passadas. Espírito Santo, que agora o coração dele volte a ser coração de carne, sensível à Sua voz e ao Seu poder. E que ele volte a ter prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite, e que ele tenha prazer, ela tenha prazer de glorificar o Senhor através da sua vida. Vem, Espírito Santo, vem agir na Tua igreja para que pessoas ao nosso redor sejam impactadas, tais como aqueles homens que estavam naquela festa de Pentecoste, ouviram nas suas próprias línguas homens incapacitados falarem as maravilhas do Senhor. Faz a Sua igreja abrir a sua boca e evidenciar aquilo que transformou as nossas vidas, o Seu Evangelho. Tira toda a vergonha, todo o medo, toda a timidez
nos faz ousados por causa do Teu Espírito que habita em nós. Vem, Espírito Santo, e enche este lugar, em nome de Jesus. Amém.